começar falando sobre Eduardo Bolsonaro, Josias, porque essa história, né? Ele pediu a licença, aí a licença venceu, aí ele voltou a ser deputado, mas não voltou, porque ele não está trabalhando lá, está recebendo falta atrás de falta. E agora ele pediu formalmente ao presidente da Câmara, Hugo Mota, uma autorização para exercer o mandato à distância, lá dos Estados Unidos. E aí, o Mota tem que conceder a ele ou não, hein, Josias? Não tem cabimento, né, Fabíola? Você sabe que eu gosto muito da língua portuguesa, porque ela é tão rica que certas palavras permanecem escondidas ali nos fundões dos dicionários. Elas não aparecem nem em livro infantil, para não afugentar as crianças da literatura, né? E são usadas só quando as coisas saem dos eixos. Um desses termos raros é o adjetivo esdrúxulo, e outro desses termos é o verbo apatifar. E esse penúltimo lance do Eduardo Bolsonaro impõe o uso dos dois termos simultaneamente. Esse ofício dirigido à presidência da Câmara, em que o deputado pede a criação, veja, está pedindo a criação de mecanismos que lhe permitam exercer o mandato desde o exterior. Ele alega que a permanência nos Estados Unidos é forçada, porque ele é perseguido no Brasil e sustenta que ainda está exercendo o mandato. Ele agora se dedica ao que chama de diplomacia parlamentar. Então, esse pedido é esdrúxulo porque foge a qualquer padrão e transforma o filho do Bolsonaro e a sua missão antipatriótica de cavar lá sanções contra o Brasil num desafio à teoria de Charles Darwin. O Eduardo Bolsonaro se tornou personagem de estudo sobre a regressão humana. E nunca o verbo apatifar se ajustou tão bem a uma pessoa. O problema, Fabíola, é que não são apenas as pessoas que se apatifam. Uma instituição também pode se apatifar, ou pode ser apatifada. Em qualquer botequim, o Eduardo Bolsonaro já teria sido dispensado. O abandono de trabalho é falta grave, leva à demissão por justa causa. Há uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho que anota que a ausência por 30 dias consecutivos já caracteriza o abandono, e justa causa. Então, o mandato do Eduardo Bolsonaro já deveria ter sido cassado. Cada segundo de permanência desse esdrúxulo na folha do Legislativo, na folha do Estado brasileiro, torna a Câmara um pouco mais apatifada, desprezível, aviltante mesmo. Um poder não pode conviver com algo tão esdrúxulo. Então não dá, Fabíola, não é admissível. O ofício do Eduardo Bolsonaro à presidência da Câmara deveria servir para apressar o seu expurgo. Não é possível que a Câmara continue convivendo com o esdrúxulo. Não faz um menor nexo, não faz sentido. Bom, ele na plataforma X, o Eduardo Bolsonaro postou a justificativa dele lá, né? O porquê ele, inclusive, está querendo isso, né? No documento, Eduardo afirma que está sendo alvo de perseguição, né? O que ele alega, perseguição ilegal, e que as ausências dele até agora na Câmara não são ausências voluntárias, mas justamente porque ele é perseguido, porque ele é um perseguido do político. E ele também destacou que faz, neste momento, um trabalho importante lá nos Estados Unidos, que é o trabalho de diplomacia parlamentar. E aí, Schneider, um diplomata parlamentar atuando nos Estados Unidos e perseguido político. Essa é a situação de Eduardo Bolsonaro? Evidentemente que não, né? Eu acho que não me parece que a Câmara tem, ou já imaginou, ter um adido em outros países, né, para cuidar dos seus interesses. Como disse bem o Josias, na verdade, Eduardo abandonou o país e abandonou o emprego. Então, a gente está diante de uma questão que a Câmara tem que se colocar como instituição digna do seu nome, do mandato que cada um dos deputados ali recebeu do povo, e não se apequenar diante dessa situação. Eu acho que está na hora do presidente Hugo Mota, que já sofreu outras situações semelhantes ao longo do seu mandato, de pressão indevida, e ainda não tomou as decisões adequadas, de tomar a decisão de pautar a questão e seus colegas enfim, cassarem o mandato do deputado Eduardo por abandono de emprego. E tem um cuidado também, né, ô Josias, que é em relação à repercussão política disso, né? Ele vai ficar usando isso politicamente para os seus seguidores, para os seus apoiadores, né? Mas não há justificativa para que Mota o permita, né? Já aconteceu em outros casos, quer dizer, ou é a primeira vez que um deputado está fora do país e pede dessa maneira para que ele exerça o mandato? Não, nunca aconteceu. Daí a aplicação do termo esdrúxulo ao caso, né? Porque é absolutamente esdrúxulo mesmo, fora de qualquer padrão, né? E não é admissível, Fabíola, não seria admissível em condições normais. Suponha que o Eduardo Bolsonaro quisesse, por qualquer motivo, permanecer nos Estados Unidos, sem hostilizar o país, estaria nos Estados Unidos. Não é razoável. A atividade legislativa, ela exige a presença do representante do povo. O Eduardo Bolsonaro foi eleito por uma parcela expressiva do eleitorado de São Paulo,
para representar esses seus eleitores no Congresso, não nos Estados Unidos. Isso impõe a presença física, a presença nas comissões, debatendo os diferentes projetos, sustentando os seus pontos de vista, que, em tese, são pontos de vista endossados, avalizados pelos eleitores que votaram nele, e não é possível exercitar o mandato no exterior, em outro país. Então, em condições normais, já seria esdrúxulo, já seria atípico, anormal, inadmissível. Imagine nas circunstâncias em que se encontra o Eduardo Bolsonaro. Ele está nos Estados Unidos, em plena atividade, e essa atividade é a traição à pátria. Ele trocou o exercício do mandato pela traição ao Brasil em tempo integral. Ele se dedica integralmente a trair o país. Então ele cavou, ou disse ter cavado, ou estimulou, inspirou a sanção de 50% do governo americano contra as exportações do Brasil. Ele diz ser o estimulador também da decisão da Casa Branca de impor outra decisão esdrúxula, impôs ao ministro Alexandre de Moraes, com todas as críticas que se possam fazer ao ministro Alexandre de Moraes. Ele não é equiparável a alguém, a um ditador, a um genocida, a um criminoso internacional que possa ser enquadrado na lei Magnitsky, que impõe aí punições financeiras contra a personagens que são sabidamente transgressores. Não é o caso do Alexandre de Moraes. Então ele está lá conspirando contra o Brasil e autoridades brasileiras em tempo integral. Faz isso às vésperas do julgamento do pai dele, no pressuposto de que vai obter algum tipo de impunidade para o Bolsonaro, seja a anulação do processo, que já ficou claro que é uma utopia, seja pela obtenção da anistia no Congresso, que também não resultou em boa coisa, não avançou esse sonho do Eduardo Bolsonaro. Agora, você remunerar um traidor já é um absurdo. Manter o mandato dele sem nenhum tipo de sanção, sem uma cassação, sem suspensão, sem nenhuma punição, adiciona o inaceitável ao absurdo. Você permitir que este personagem exerça o mandato a partir dos Estados Unidos, aí mesmo seria, como disse mais cedo, apatifar a instituição, a Câmara. Que o Eduardo Bolsonaro escolha se apatifar, muito bem, é uma opção que cada um pode fazer. Agora, a Câmara permitir que um deputado a conduza para o mesmo caminho, envilecendo a casa, dando a uma instituição que se presume respeitável esse caráter de vil, abjeto, não faz sentido, Fabiola. Aí mesmo que o inaceitável é levado às fronteiras do paroxismo. Então, não é admissível em nenhuma hipótese, muito menos nas circunstâncias em que o Eduardo Bolsonaro se encontra no exercício pleno das suas atividades, conspirando 24 horas contra os interesses nacionais.